confusão aérea. A Aeronáutica anunciou hoje um pacote de medidas para tentar diminuir rapidamente os graves problemas nos aeroportos e no espaço aéreo brasileiro. Para Junichi Saito, comandante da Aeronáutica, o momento é de extrema gravidade e a culpa pela nova crise é dos controladores de voo que, segundo ele, serão punidos. Nós vamos agora ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, onde está a repórter Carla Rodeiro. Boa noite, Carla. Bom, Carla, que situação o passageiro enfrenta agora à noite, ainda com atrasos? Boa noite, Maria Lídia. O passageiro enfrenta atrasos, sim. A situação aqui no aeroporto de Congonhas é complicada, apesar da aparente tranquilidade dos balcões de check-in. As partidas para Brasília ficaram suspensas durante a tarde, foram retomadas agora há pouco apenas. O espaçamento também entre os voos com destino ao Nordeste, ao Norte e a Belo Horizonte passou a ser de meia hora aqui no aeroporto de Congonhas. Numa situação normal, a distância de tempo entre um voo e o outro é de apenas de 3 minutos. Em Guarulhos, a situação também é muito difícil. A partir das 6 da tarde foram suspensas todas as decolagens para Brasília, para cidades do Nordeste, do Norte, para a Europa e também para os Estados Unidos. O motivo alegado seria um motivo de segurança. No aeroporto de Brasília não há decolagens nesse momento, todas foram suspensas pelo mesmo motivo, o motivo de segurança. Em todo o país, durante o dia de hoje, 461 voos chegaram ou partiram com atraso superior a 1 hora. Isso significa um percentual de 32% dos voos programados. Esse percentual evoluiu durante o dia, aumentou, o que significa que a situação não está melhorando. O aeroporto que registrou o maior número de atrasos foi o de Salvador, 45, e o aeroporto do Galeão, no Rio, teve o maior número de cancelamentos, de voos cancelados, 17. E como você disse, Maria Lídia, o comandante da Aeronáutica culpou os controladores de voo pela crise, disse que vai afastar os líderes do movimento. A informação que nós temos é que seriam 14 os afastados, essa informação ainda não foi confirmada. O pacote de medidas anunciado depois da reunião do presidente Lula com o comando da Aeronáutica e também com o ministro da Defesa inclui aí novas rotas para o Rio de Janeiro, São Paulo e para o Nordeste do país. E também foi anunciada a criação de um posto militar que vai ficar responsável especificamente pelo controle aéreo das regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. O fato é que essa crise aérea está causando um enorme prejuízo para o turismo brasileiro. Douglas pretendia ir para o Nordeste de férias. Mudou de ideia, trocou a praia pelo frio de outro país. Quando eu vi essas maluquices dos aeroportos, tal, que, enfim, você sai, fica fila, conexão, aí não tem voo, você fica às vezes 3, 4 horas, eu me apavorei. Eu resolvi ir para o Chile, aproveitar o clima, tal, tentar ver um pouco de neve. A nova escolha vai sair quase que pelo mesmo preço da antiga. Desde o início da crise aérea, muitos outros brasileiros têm seguido o roteiro parecido. Nas agências, a procura aumentou muito e hoje é difícil encontrar lugar em voos internacionais. Como o dólar está bem baixo, né? Então hoje acaba ficando meio que parecido os valores entre Chile e Nordeste e então o outro passageiro não sofre tanto no aeroporto. O contrário acontece no caminho inverso. Segundo a FAVEC, entidade que reúne agências especializadas em turismo de negócios, houve uma queda de 30% no número de estrangeiros que vinham ao Brasil a trabalho. Esta agência enfrenta uma rotina de cancelamentos de pessoas que viriam do exterior para congressos, convenções. No turismo de lazer, a situação é pior. Para as viagens domésticas, os pacotes estão sobrando nas agências. Segundo o Sindicato das Empresas de Turismo de São Paulo, depois do início da crise aérea, houve uma queda de 40% no número de passagens emitidas. Um prejuízo que se propaga em cadeia na economia brasileira. O turismo doméstico está passando por momentos de muita preocupação. Nós vamos ter mais uma alta temporada com baixo número de passageiros. Cancelamentos e queda nas reservas e emissões de passagens são na ordem de 30% a 40%. Isso afeta todo o sistema. As agências de viagens passam por momentos de preocupação, as operadoras de turismo, a rede hoteleira,
a rede de restaurantes, todo o sistema está afetado. O número de passageiros cresceu ao longo dos anos e as empresas aéreas encolheram. Para o professor de Direito Aeronáutico, superar o resultado dessa combinação depende de vontade política. Para ele, as empresas que têm anunciado a compra de novos aviões estão apostando no crescimento do setor, enquanto o governo permanece paralisado. Falta vontade política e determinação de funções, as funções se sobrepõem entre as diversas entidades. É um excesso de interlocutores, ministros diversos falando sobre esse assunto, às vezes sem conhecimento de causa, às vezes de uma forma inoportuna. Então são tantas entidades governamentais que tratam do assunto que o que falta é vontade política de resolver o problema e um interlocutor único, um responsável único, que talvez devesse ser o ministro da Defesa.